Neste vídeo eu vou mostrar para vocês duas estratégias bem simples e fáceis para gerar renda com opções. Então você que está começando principalmente, vou explicar tudo aqui nesse vídeo como que você gera renda aí com opções de uma forma fácil e simples. Então a gente vai falar da venda de call, da venda coberta e da venda de put. Então no vídeo eu vou mostrar para você como que você vai achar as opções, como você vai achar o código da opção, iniciar a operação no home broker, fechar essa operação, reverter, né? Entrar e sair da operação. Vou falar o que acontece se você iniciar e não fizer nada, se a ação subir, se a ação cair, se a opção virar pó, como que você reverte. Então você vai entender todo o contexto da operação nesse vídeo, todo o manejo aqui da venda de call e venda de put. Também como que escolher aquela opção fora do dinheiro, dentro do dinheiro, qual a diferença. E ainda como bônus, eu vou mostrar uma forma um pouquinho mais avançada de usar as opções, que é que você usar aquela sua renda fixa, ter aquele rendimento da renda fixa e ainda adicionar mais rendimento com a venda de opções. Isso faz uma grande diferença aí no longo prazo. Então eu vou explicar tudo isso aqui para você nesse vídeo. Olá, meu nome é Rubens de Souza, sou criador aqui do canal O Estrategista, também sou autor do livro Renda Passiva e Mensal com Ações, onde eu ensino como gerar renda com ações usando o mercado de opções. Tá? Então, se você for novo aqui, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, não paga nada para se inscrever, e também para me seguir lá no Instagram, é oestrategista.com.br. A gente vai estar postando algumas dicas sobre opções lá também. Tá? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar como achar o código das opções, da call e da put, escolher a opção. Tá? Então, a gente vai depois também selecionar essa opção, iniciar, reverter, tudo no slide, mostrar aqui para você entender completamente como funciona aí como que você gera renda com opções, sem ficar nenhuma dúvida. Então, esse site aqui você já deve conhecer, é o site opções.net.br, onde a gente consegue achar o código das opções, né? Por exemplo, normalmente a sua corretora ela te fornece só o código das ações. Então você precisa de uma plataforma extra, a corretora pode te fornecer isso ou não. Tá? E como que a gente vai operar as opções? Então aqui eu vou escolher opções, grade de opções, né? E eu vou escolher aqui ativos, mas eu vou escolher aqui, vamos escolher por exemplo aqui a Ambev, primeira da lista aqui. Então nós temos calls e temos puts, né? Aqui eles misturam todas. Então a gente vai escolher um vencimento. Eu vou colocar aqui 16 de fevereiro de 2024 e eu vou colocar, por exemplo, calls. Então a gente percebe aqui que a ação da Ambev está 13,84 e aqui embaixo nós temos os códigos das opções disponíveis, o strike e o último valor comercializado. Então você percebe que quanto o strike maior, aqui é 14,88, por exemplo, o preço da opção é mais barato, aqui está 11 centavos, porque a ação tem que chegar nesse strike para quem está comprando, né? Então, quem está comprando a opção, a ação tem que chegar aqui a 14,88 para ela ganhar valor. Então, é mais difícil, né? Então, por isso a opção ela é mais barata, mas a chance para esse cara aqui, para essa pessoa que comprou essa opção, ela é menor. Tá? E aí nós temos as puts. Percebe que a put é a mesma coisa. Nós temos o código da opção, o strike e o último valor. Perceba que com o menor strike da put, a ação está 13,84. O strike aqui 12,63, ele custa apenas 7 centavos, enquanto o 14,88 custa 1,02. Então, porque a ação, quando cai, a put valoriza. Então, para essa opção aqui de strike 12,63 valorizar, a ação tem que cair lá nesse strike e abaixo desse strike essa opção começa a ganhar valor. Então, por isso ela é mais baratinha. É como se fosse um seguro de carro, a gente fala, né? Se eu quiser fazer um seguro, a ação está 13, eu quero fazer um seguro abaixo do valor desse ativo, eu compro seguro lá, se a ação cair muito, né, 12,63, eu pago menos. Se eu quiser fazer um seguro mais caro do que o valor do ativo, 14,88, vou pagar mais. Tá? Então, tanto a call quanto as puts, a gente precisa desse código. Então, uma vez que a gente escolheu o strike que a gente quer, o vencimento, call ou put, a gente seleciona o strike, aí nós temos aqui o código. A gente pode copiar esse código que a gente escolher e a gente vai comprar ou vender da mesma forma que a gente compra e vende ações.
É diferente das opções que a gente pode iniciar vendendo. Essa é a diferença das opções, tá? Agora a gente vai lá no slide que eu vou explicar com mais detalhes. Bom, então agora a gente vai entender um pouquinho aqui no slide. Então, normalmente eu coloquei aqui o preço de uma ação, pode ser qualquer ação, né? Então imagine que nós temos uma ação a 30, eu sei que o preço dessa ação é 30, eu vou lá no home broker da corretora, eu posso comprar, ou se eu tiver ações em carteira eu posso vender. Mas eu estou interessado no mercado de opções, então eu vou lá, procuro os strikes, né? Das calls e das puts, tá? Então aqui você percebe que as calls, quanto mais acima do valor da ação, vai ficando mais barato, e a put mais abaixo do preço da ação, que está aqui 30, né? Ela fica mais barata. Então, para esse exemplo, eu vou escolher uma call strike acima do preço da ação. Então, a ação está 30, temos o strike ATM, que é igual ao preço da ação, que custa 2. Então, a gente vai vender essa call aqui acima. Strike 33, que custa 1,10. E na put, a mesma coisa, a gente vai vender o strike 27, que ele vai custar por volta de 1,10. Então, a gente vai ver como iniciar a operação, como reverter, depois que a gente iniciou, nós vamos iniciar vendendo, a gente vai reverter, vamos entender o que acontece se eu reverter, se eu não reverter, se eu não fizer nada depois que eu iniciar a operação. Bom, então vamos agora que eu selecionei a call, né? Demorar mais um pouquinho, mais um tempo aqui na call, aí quando eu explicar put, a mesma explicação vai ser mais rápido, tá? Então, conforme eu já expliquei, nós temos uma ação aqui com valor a 30, e eu tenho ação, eu sei como comprar e vender essa ação, eu sei que o preço dela está 30 no mercado, a cotação pode estar 30 e 10 centavos, 30 e alguma coisa. Então eu tenho que buscar as opções, tá? Então eu coloquei aqui, então a gente conseguiu achar o código das opções. Então nesse exemplo aqui eu vou vender essa de Strike 33, ela custa 1,10, tá? Então tem uma pessoa que ela pode estar comprando essa opção, apostando que a ação vai disparar, vai chegar, sei lá, 50 ou a 100, e ela vai ter um lucro muito bem alto, pagando apenas 1,10, né? O mesmo lucro de quem compraria a ação a 33, só que ela vai pagar bem barato, 1,10. Só que no meu caso, eu quero a renda, eu quero esse rendimento, eu quero vender essa opção. Eu sei que a ação está 30, a maioria das opções acima do preço da ação elas vão virar pó. Tá? Então eu quero vender, então eu vou iniciar essa operação vendendo. Essa que é a diferença do mercado de opções. Eu consigo iniciar uma operação vendendo e reverter ela comprando, tá? Então eu fui lá no home broker da corretora, eu achei uma plataforma tipo a do opções.net.br, ou a XP, por exemplo, aí tem a Bull, tem uma plataforma chamada Bull que tem a cotações das opções, tem o Pro, né, o Profit Pro, que é uma plataforma que tem custo, também te dá as cotações das opções. Então imagina, eu fui lá, de alguma maneira eu consegui descobrir o código dessas opções, mas eu fui lá no home broker que eu compro e vendo ações. Então eu fui lá, peguei aquele código do Strike 33, eu sei que o valor é 1,10, eu fui lá e vendi aquele código Strike 33, então eu recebi 1,10. Esse 1,10 está na minha conta, tá? Em um dia aí já está disponível na minha conta. Aí o que acontece praticamente, né? Então, se eu tenho as ações, essa é uma venda coberta, é o que a gente recomenda. Se você estiver iniciando em opções, você tem que ter as ações. Eu poderia fazer isso aqui também, se a corretora me permitir, vender essa opção sem ter as ações, é o que nós chamamos de venda a seco. Tá, mas imagine esse cara, eu estou vendendo, né? Imagine ter outra pessoa do lado comprando. Se essa ação chegar, por exemplo, a 40, uma conta rápida aqui, tá? Se você, sem querer complicar, tá? Uma ação a 40, a gente faz aqui o valor da ação menos o strike da opção. Então, 40 menos 33, essa opção vai estar valendo 7. Tá? Então, se eu vendi essa opção, recebi um 10, agora ela vale 7 no mercado. Então, para sair dessa operação, eu tenho que comprar. Então, se eu tiver que pagar 7, eu vou perder aí 5,90. Tá, então, mas como eu tenho ação, se a ação chegar a 40, minha obrigação é vender as minhas ações no strike 33. E isso acontecendo, imagino que a ação nos custaram aí 30, se eu vender no strike 33, eu recebo 3 e ainda fico com esse prêmio. Tá, então é por isso que a gente gosta de fazer a venda coberta. A probabilidade é maior, é mais seguro. Tá? Agora vamos imaginar aqui vários cenários. Então, você entendeu já a venda descoberta, coberta e descoberta, né? Agora imagine que eu tenho ações em carteira, que é o propósito desse vídeo. Eu tenho lá ações da Petrobras. Fui lá, vendi essa opção. Ou da Ambev, né? Fui lá, vendi essa opção. Eu iniciei a operação, fui lá, vendi, recebi 1,10 e aí eu esqueci que a operação estava aberta, não fiz mais nada. Tá? Então o que vai acontecer? Eu não fiz nada. Então, passando aí o vencimento da opção, se ela chegar a 33, se a ação nunca chegar a 33,
essa opção, com o passar do tempo, ela vira pó, ela vai desaparecer, tá? Então, se eu não fizer nada, eu fico com esse 1,10. Se a ação passar dos 33 antes do vencimento, essa opção começa a ganhar valor. Conforme eu falei, 40, né? 40 menos 33 vale 7. Ou se a ação chegar a 35, né? 35 menos 33 vale 2. Então, aí eu vou ter que comprar essa opção de volta. Mas como eu tenho as ações, eu não preciso comprar, eu posso deixar ser exercido. Tá? Então, eu sendo exercido, a ação estando acima do 33, eu vou ser exercido. O que isso significa? Eu vou ser obrigado a vender minhas ações a 33, conforme eu já expliquei, ganho na compra e venda das ações e fico com 1,10. Isso se eu iniciei a operação e não fiz nada. Então, ou dois, né? Ou a opção vira pó, eu fico com 1,10, ou vou ser exercido, e aí eu vendo minhas ações, ganho na compra e venda das ações, se a ação me custou abaixo, se eu paguei menos do que o strike, né, 33, ainda fico com prêmio. Então, são cenários de lucro, tá? Agora, como que eu opero, né? Eu iniciei essa operação aqui, eu imediatamente coloco uma ordem de reversão. Lembra que eu falei, se a opção valorizar, eu tenho que comprá-la de volta? Se chegar a 40, vale 7, eu vou ter que pagar 7. E também, se essa opção perder valor, eu posso comprar ela mais barata. Então, se eu recebi 1,10 e de repente a ação que inicialmente estava a 30 quando eu iniciei a operação, sei lá, a ação cai um pouco para 29, e aí tem dois fatores correndo ao meu favor. Tá? Que a ação tá caindo, essa opção strike 33 perde mais valor mais rápido, e o tempo está passando. Então tem dois fatores aí do meu lado. Então, se isso acontecer, de repente, em 10 dias, né, não preciso nem esperar 30, 40 dias, 10, 15 dias aí, essa opção está valendo, sei lá, 10 centavos, eu consigo comprá-la de volta. E aí, eu iniciei vendendo, recebi 1,10, eu compro, pago 1,10, pago 10 centavos. Então, meu lucro é 1. Tá? Isso pode, conforme eu falei, isso pode ocorrer aí em 15 dias. Então, é assim que eu opero, tá? Então, a gente, na call, para quem está começando, né, esse vídeo é para iniciante, se você, ou você vai ser exercido, vender suas ações, ter o lucro na ação e ficar com o prêmio, ou a opção vai virar pó, você vai ficar com o valor integral de 1,10, ou se você colocar uma ordem de reversão, você vai ter o lucro aí dependendo do valor que você quer comprar essa opção de volta. Outra coisa interessante, de repente, se eu quiser pagar tipo 55, metade do preço, né? Eu vendi por 1,10, eu coloco uma ordem de reversão de 55 centavos. Aí eu vou ganhar 50% do valor desse prêmio. Mas essa ordem aqui pode ser preenchida aí em talvez menos de uma semana, se a ação cair. Essa opção vai perder, se a ação cair, sei lá, para 29 aí, passou 5 dias. Então essa opção que estava valendo 1,10, ela pode estar valendo 55 centavos. Então, em vez de quanto mais eu quiser pagar para comprar essa opção de volta, né? Imagina, a opção ela vai perdendo valor. O valor dela era 1,10 quando eu iniciei, ela vai perdendo valor. Então ela vai chegar lá nos 55 centavos, depois vai chegar nos 10 centavos. Então se eu colocar 55, quanto mais eu quiser comprar de volta, meu lucro vai ser menor, mas menos tempo eu fico na operação. Então essa é uma forma também interessante de operar. Para quem já me segue aí sabe que eu reverto as operações com mais ou menos 30% do valor. Então eu pego esse valor de 1,10, multiplico aí por 0,70, sei lá, vai dar uns 75 centavos aí, 72 centavos. Aí eu compro essa opção pela diferença, né, que vai ser 20, 30, uns 30 e 33 centavos mais ou menos, né? Seria mais ou menos isso. Tá? Então é assim que eu opero a call, a forma mais simples, né? Bom, agora que eu já expliquei a call, a put é praticamente a mesma coisa, só que ao contrário. Tá? Então imagine que a gente vai vender essa opção aqui 1,10. A diferença da put para call é que nesse caso eu teria que ter o dinheiro na conta, porque nesse caso eu tenho na call, a gente tem a obrigação de vender as ações. É a venda coberta, a gente tem as ações, está seguro, né? Ou fica com o prêmio, ou vende as ações no lucro, possivelmente, e ainda fica com o prêmio. No caso da put é diferente. Então eu posso ter ações, mas não tem nada a ver, tá? Se eu tiver ações da Petrobras e for lá vender uma put da Petrobras, você vai ser duas operações separadas. Por quê? Porque se eu iniciei aqui a ação está 30, eu vendi essa put, strike 27, recebi 1,10. Então, no caso da put, se a ação nunca chegar a 27, essa opção vai virar pó. Então, eu iniciei a operação, vendo o strike 1,10, coloquei aqui strike 33, mas é 27, tá? Depois eu vou consertar aqui.
strike 27. Agora, para fechar, eu posso fechar mesma coisa, né? Eu iniciei vendendo 1,10, coloco uma ordem de compra por 10 centavos. Então, se a ação nunca cair, ou subir um pouquinho, essa opção vai perdendo valor, eu consigo comprar ela de volta. Agora, no caso da put, como eu falei, é dinheiro, né? A gente tem que ter o dinheiro em conta para cumprir com a nossa obrigação. Então, se a ação cair bastante, essa put ela vai ganhar valor. Imagine que a pessoa que comprou a ação cai lá para 20, tá? Então vai ser a diferença entre os strikes. Essa opção vai valer 7. Então agora, se eu quiser comprar essa opção de volta, eu vou ter que pagar 7. Aí eu vou perder 5,90. O que a gente pode fazer? Tem rolagem, tá? Mas não quero falar sobre rolagem nesse vídeo. Mas o ideal é, às vezes, se você já quiser ação, o ideal é você ser exercido se você não se importa em comprar ação. Então qual que seria o cenário aqui na put? Tá, eu vendi essa opção, aqui é 27. Se a ação nunca chegar aos 27, eu vou ficar com esse prêmio, ou eu posso sair antes, né? Se a ação cair bastante, em vez de tentar rolar ou sair no prejuízo, comprar mais caro, eu deixo ser exercido. Então, nesse caso aqui, eu seria exercido, seria obrigado a comprar as ações a 27. Lembra que quando eu iniciei a operação, a ação estava a 30. Então, 27 menos 1,10, que é o valor que eu recebi, essa ação vai me custar aí 25,90. Tá? Então, eu vou comprar ação com preço bem barato. Essa aqui é o grande lance da put. Tá? Então, é isso. Mesma coisa, eu posso iniciar a operação, iniciar a operação vendendo aqui, eu posso não fazer nada, deixar ser exercido a opção virar pó, ou eu posso colocar uma ordem para reverter e tentar sair antes da operação. E aí o cenário é o mesmo, a ação nunca chegando aos 27, ela vai virar pó, ou eu vou ficar com 1,10, ou se eu coloquei uma ordem eu vou sair antes, ganhando R$1, por exemplo, ou eu vou ser exercido tendo que comprar essas ações. Então é bom, importante aqui lembrar que ter o dinheiro para poder comprar essas ações. Falar da parte que eu falei do bônus desse vídeo, né? A gente já entendeu, então iniciou a operação. No caso da put, se eu tenho, tá? Isso aqui é um pouquinho mais avançado e se você está começando, é ideal ter o dinheiro separado para aprender essa operação. E aí você fica tranquilo, tá? Se eu vendi aqui, as opções são comercializadas em contratos de 100. Então, se eu vendi aqui um contrato, eu vou ter que ter aí pelo menos a 2.700 na conta para poder comprar essas opções no strike 27, tá? Então, para quem está começando, é ideal fazer com dinheiro. Mas a parte bônus que eu falei do vídeo funciona da seguinte forma. Eu tenho lá o Tesouro Direto. Tá? O Tesouro Direto é mais tranquilo de fazer, mas tem corretora que aceita também CDB, tá? Ou até as suas ações como garantia. Mas se eu tenho lá o Tesouro Direto, ele está lá rendendo no Tesouro, a corretora vê, ela aprovou uma conta para eu fazer isso, a conta margem, eu estou recebendo aquele rendimento do Tesouro Direto, e aí eu faço a venda dessa put. Então eu recebo aquele rendimento do Tesouro e ainda recebo esse dinheiro aqui, se a opção virar pó. Tá? Só que o que eu tenho que lembrar é o que eu expliquei antes. Se a ação cair e eu tiver que comprar essas ações, eu tenho que resgatar esse dinheiro antes. Tá? Então é importante entender como que a sua corretora funciona para poder fazer isso. Tá? Mas esse aqui é uma forma mais avançada, mais interessante de operar, tá? Usando sua renda, os recursos que você já tem na corretora, seu patrimônio, para te dar essa alternativa de fazer essa venda e aumentar os seus retornos ainda mais. Então eu faço isso todo mês. É uma forma assim muito interessante de aumentar os seus rendimentos, os seus investimentos na bolsa, mas você tem que entender. Então eu recomendo começar a entender o strike, conforme expliquei. Se eu fizer 200 contratos, eu vou ter que ter 5.400, né? São 200 ações a 27 que eu teria que comprar. Então começa com dinheiro na conta. Quando você estiver bem tranquilo, bem confiante, aí você pode tentar um pouco usar aí a sua renda fixa para aumentar aqueles rendimentos. Bom, então se você gostou do conteúdo, eu queria pedir para você para deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para ajudar a gente, dar uma força aí pro canal. E também se você quiser aprender mais sobre opções, vou deixar na descrição aqui o link do site. Tem alguns artigos sobre opções no site. Tem também um curso gratuito sobre opções que está muito interessante. Então é só clicar no link aqui que você vai receber as aulas se você estiver interessado. Então mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo.